Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à TPC da Diretoria de Ensino, a TPC da área de linguagem. Eu sou a Milene, sou PCNP de língua portuguesa. Aqui na equipe nós temos a Márcia, que é PCNP de língua portuguesa também, e o Josafá, que é o PCNP de educação física. Então hoje, né, a nossa TPC está muito especial, porque temos aqui convidados para que eles, né, elas aí vão falar sobre as boas práticas. Aí vamos só resgatar na memória um pouquinho, né, por que dessa TPC de hoje. Então nós tivemos a TPC sobre metodologias ativas, estão lembrados disso? Então nós discutimos estratégias de aprendizagem, né, para a aprendizagem ativa dos estudantes. Então, os estudantes como protagonista e o professor como papel principal ali de mediador dos conhecimentos. Aí, nessa TPC, nós falamos um pouquinho, mostramos para vocês algumas sugestões dessas estratégias para a aprendizagem ativa do conhecimento. Vocês lembram quais foram essas estratégias? Então, nós tivemos ali o mapa mental, lembram disso? Até fui eu que apresentei para vocês. Então, tivemos o mapa mental, tivemos a estratégia daquela grupo argumentativo com os flashcards. Então, os alunos então levantaram as plaquinhas, né? A escolha que eles fizeram, que eles iriam realizar sobre um tema principal. Tivemos essas estratégias. Tivemos também uma estratégia aí no meio digital. Lembram aí que eu utilizei o Word Wall, que a gente fez aquele jogo do Come Come? Então, também é uma estratégia, né, para a aprendizagem ativa dos estudantes. Utilizamos também o Mentimeter, que vocês fizeram uma nuvem de palavras sobre o conhecimento, né, para ativação aí do conhecimento prévio, que era e sobre as metodologias ativas. Então, nessa TPC, nós pudemos discutir algumas dessas estratégias, né, para a aprendizagem ativa dos estudantes. E aí agora, né, a TPC de hoje é uma continuação dessa formação com a temática das metodologias ativas, que aí nós, né, sugerimos essas estratégias para aprendizagem ativa, que elas podem ser inúmeras, né, tendo aí o aluno como protagonista e o professor como mediador do conhecimento. E aí hoje, né, nós temos a continuação dessa formação e convidamos, né, vocês professores, lembram que aí nós pedimos para que vocês relatassem para nós algumas dessas práticas, né, via formulário eletrônico, e aí desse formulário que vocês enviaram, aí nós agradecemos, muitos professores enviaram para nós, né, essas estratégias que vocês colocaram em prática, e aí nós selecionamos aqui, convidamos 3 professoras para que possam compartilhar essas boas práticas atreladas a essas estratégias de aprendizagem ativa. Então, hoje teremos, né, as nossas convidadas especiais, que é a professora Daniela, a professora Juliane e a professora Luciana, que elas vão falar um pouquinho para nós de como foi, né, participar ali com os estudantes, né, utilizar essas estratégias para aprendizagem ativa, como foi essa trajetória, né, os pontos interessantes que ocorreram pensando, né, nessa metodologia ativa, nessas estratégias, como boa prática, para inspirar, né, todos nós. A gente sabe que vocês trabalham bastante, tivemos inúmeras boas práticas, né, muito interessantes, muito relevantes. Alguns de vocês optaram por não compartilhar, né, por algum momento, mas, né, teremos outras oportunidades para que vocês possam compartilhar conosco essas boas práticas e também inspirar, né, os professores. Às vezes a gente faz ali e acha, mas não é uma boa prática, é sim. Né, tivemos oportunidades de ir às escolas, conversar com vocês, e são trabalhos interessantíssimos que podem inspirar, né, outros professores, podem ser adaptados para as outras realidades. Então, agora, né, eu convido a professora Daniela para compartilhar conosco a boa prática que ela fez. Então, é com você, Daniela.
E aí, só desculpa, né, avisando que a TPC ela está sendo gravada e que os outros professores podem interagir conosco através aí do chat ou pedir a palavra, né? Podem interagir aqui conosco e com a professora Daniela, que vai estar apresentando, e nós estaremos aqui, viu, Daniela, para auxiliando você aqui, tá ok? Abre o microfone, por favor. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, gente. Bom dia a todos. Agradeço o convite. E, assim, eu trouxe, na verdade, no início, tá? Quando eu compartilhei a prática, eu nem achei que fosse algo tão diferente ou que trouxesse realmente resultados bem legais. E eu acabei recebendo de feedback dos alunos ideias muito positivas, né? Foi por isso que eu acabei me cadastrando lá no formulário que vocês colocaram. Bom, eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu organizei. Tá? Enquanto a Daniela compartilha, né, a apresentação, só lembrando que ela faz parte da equipe da Escola Maria Benedita de Almeida Baida. Isso. Bom, na verdade, tá? As atividades que eu estou comentando aqui hoje, elas foram feitas com sexto e sétimos anos, tá? Que são as turmas que eu leciono. Então, eu apliquei nas duas turmas. As primeiras atividades diferenciadas, né, de acordo com o conteúdo que estava sendo trabalhado, mas aí depois a segunda parte, a dinâmica, foi um pouco parecida. Então, nos sextos anos, eu estava trabalhando os relatos de experiência e eu percebi a necessidade de focar bastante na questão dos substantivos, dos adjetivos, dos verbos, né, principalmente, nessas classes gramaticais, porque elas estão muito presentes nesse tipo de texto, e eu percebi que os alunos tinham uma certa dificuldade em identificá-los e diferenciá-los. Tá? E nos sétimos anos, a questão principalmente dos verbos, nós estávamos trabalhando bastante também as reportagens, as notícias, os textos narrativos de uma maneira geral, né? Muita questão do modo imperativo. Então, achei a necessidade de trabalhar o verbo com os sétimos anos. Tá? Eu especifiquei aqui as habilidades que foram né, que eu utilizei. E aí, qual foi a proposta? A primeira proposta foi a questão da gamificação, né? Para montar o jogo, para montar o desafio, eu usei o aplicativo Kahoot, que foi também uma proposta apresentada nas ATPCs da DE, tá? Quem tiver interesse em usar o Kahoot, ele é bem simples, você só precisa, né, fazer um cadastro no aplicativo, tem a opção gratuita, que é a que eu utilizo, e tem vários tutoriais no próprio Yahoo, no próprio YouTube, que ajudam vocês a montar, né, os desafios. Então, você pode fazer por assunto, ou fazer uma coisa mais geral, conhecimentos gerais. Tem alguns Kahoots que já estão prontos, então dá para aproveitar muito a ideia que também já está lá. Tá? Então, basicamente, eu fiz um quiz com múltipla escolha, né, voltado para as classes gramaticais. Nos sextos anos, eu fiz o desafio usando substantivos e adjetivos, e no sétimo ano, nos sétimos anos, o desafio voltado para a questão dos verbos, tá? Não eram muitas perguntas, viu, gente? Em torno de 6 a 8 perguntas. É lógico que tem a questão de você configurar o jogo, né? Você coloca o tempo de resposta, você coloca até que dia ou até que horário o desafio vai ficar pronto para os alunos. Tá? Aí, o que você faz? Né? Montou o seu Kahoot, você compartilha o link, né, do desafio com os alunos. No caso, eu compartilhei dentro do grupo do WhatsApp das minhas turmas, tá? Indiquei que eles tinham um tempo para jogar, né? Era um desafio dentro do assunto que nós já estávamos trabalhando em sala de aula.
E eles ficaram, assim, super entusiasmados com o jogo. Alguns falaram se podiam jogar mais de uma vez. Eu falei que tudo bem, desde que ele se identificasse, né? E depois eles teriam condições de ver a classificação deles. Tá? Aí aqui, né, no final, só para vocês terem uma ideia, quando você entra no relatório lá do Kahoot, você vai ver, né? Eu pedi para que eles se identificassem com nome, com série. Então, aí eles depois têm acesso a esse ranking, né, de como foi a pontuação deles. Essa pontuação vai desde o fato de quanto tempo você levou para responder, quantas questões você acertou. Então, isso fica bem legal. E aí, depois eu pedi um feedback, né, dos alunos no próprio grupo, para que eles colocassem o que eles acharam de usar o jogo para aprender. Né? Então, eu coloquei um pouquinho aqui alguns feedbacks dos sextos anos. Então, alguns colocaram que achou o jogo, eles usaram bem a linguagem deles, né? Jogo bem topzera, gostei de aprender com jogos, jogo muito legal. E aí teve até, inclusive, né, alunos que pediram, professora, põe mais jogos desse tipo para a gente fazer. Na verdade, essa é a terceira ou quarta vez, gente, que eu coloco jogos como uma das propostas ali na aula de língua portuguesa. Tá? E eles gostam bastante. A gente sabe que nessa idade eles são bem competitivos, né? Então eles querem mesmo ver quem é que ganha. Tá? Aí depois que eu obtive o feedback deles, durante uma das aulas, vários alunos perguntaram, professora, e em sala de aula, o que dá para a gente fazer de jogo? Né? Então eu criei uma dinâmica, foi uma coisa que meio que surgiu assim, plano B, tá? Não estava muito programado, não. Eu fiz o seguinte, já que a gente estava trabalhando com as classes gramaticais, eu comentei que eles teriam um tempo de 1 a 2 minutos, né, para criar uma lista de palavras dentro das classes gramaticais que nós estávamos trabalhando. Então, aqui no caso, né, essa dinâmica foi feita na sala do 7º ano, e nós estávamos trabalhando com descrição de personagens. Então, eu pedi para que eles trabalhassem com adjetivos, tá? Eu vou soltar um pouquinho o vídeo só para vocês entenderem. Sou eu fazendo a filmagem, tá, gente? Foi a forma que eu encontrei mais rápida de fazer isso. E assim, vocês vão perceber que no decorrer da própria dinâmica, eles vão tirando as dúvidas, tá? Então, aqui para vocês. Ô, professora Daniela, você precisa... Eu vou pedir para você, a gente não está escutando o som, tem som, né? Tá. Aí eu vou pedir para você descompartilhar, aí na hora que você compartilhar de novo, você habilita o som. Tá bom. Aí a gente vai conseguir escutar. Só um minutinho, então, gente. Tá, ok. Aí agora que você for compartilhar novamente, bem em cima tem um botãozinho. Tem a opção de incluir o som. Isso. Acho que agora foi. Só um minutinho. Isso, agora é só pôr na apresentação. Estamos visualizando. Tá? Foi a dinâmica que eu fiz com uma sala dos 7º anos. Eu pedi a permissão, tá? Expliquei que eu estava filmando para mostrar a dinâmica na sala de aula. Eles disseram que tudo bem. Alguns ficaram até envergonhados, mas todos participaram. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, só adjetivos, só características. Faz a lista com adjetivos, características boas ou ruins. Lembrando que pode ser um adjetivo para características físicas
e adjetivos para características psicológicas, igual ao textinho que nós lemos ontem. Você tá filmando, né? Um pouquinho para ver que vocês estão fazendo a dinâmica. Daqui a pouco eu já paro. Vamos lá. E eu tô de olho no tempo também aqui, hein? Usei é verbo, não é adjetivo. Características, Murilo. Qualidade e defeito. Cadê? Ele tem uma ponta assim, outra Já tem. Aí, Bia. Ai, tempo acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Então, na verdade, aqui eles tinham 2 minutos, né, para montar essa lista. Vocês perceberam, né? Um dos alunos acabou falando, professora, eu usei, né? Então, quer dizer, como eu falei, as dúvidas acabam surgindo ali no momento da dinâmica, você já pode tirar a dúvida do aluno, né? Isso que eu acho bem legal. E eles, como é a questão de uma disputa ali, porque quem fizesse a maior listagem de adjetivos, né, ganhava o jogo. Então, eles gostaram bastante. Aí depois, acabou surgindo uma segunda parte dessa proposta, porque aí eles pegavam a lista de adjetivos que eles haviam criado, né, colocado, elencado, e aí eles tiveram a necessidade de criar frases com esses adjetivos. Então, eles podiam usar o adjetivo para descrever a si próprio, ou para descrever um colega, ou para pensar numa personagem. Então, teve aí um segundo desdobramento dessa mesma atividade. Tá? E aí, o que a gente pode observar? O que eu consegui observar? Né? Que quando a gente propõe jogos, propõe um desafio, eles ficam mais motivados a aprender, né? Eles querem participar. O fato, por exemplo, que eu falei, a segunda parte da dinâmica do criar frases acabou surgindo, né, de uma forma inesperada até. Eles tinham a lista, eu falei, bom, gente, já que a gente tem a lista, vamos pensar em frases, vamos criar frases, né? Vamos descrever alguém. Eles acharam bem legal, mas aí eu não coloquei a questão do tempo, tá? Porque exigia aí uma certa elaboração. Então, dá para perceber que, às vezes, eu proponho uma atividade, mas eu posso desdobrar ela em diversas outras. Tá? Isso ajuda bastante. A questão do retorno dos alunos é muito positivo, todos eles adoraram. E agora é até complicado, porque quase toda aula eu entro e eles pedem, hoje tem algum jogo? Eu falo, gente, calma, né? Não dá para jogar todo dia também. E, assim, a questão, né, do perceber que a dúvida do aluno surge ali no momento e você já tem como sanar, né, de prontidão. Ou até mesmo, em virtude daquela dúvida, você até reorganizar a sua próxima aula. Eu acho que, assim, foi bastante positivo. E os alunos gostam tanto, né, como eu comentei, que eles acabam pedindo outras dinâmicas, outros jogos, quase que toda aula que eu entro, eles querem fazer algo diferente. Né? E aí, sempre que possível, lógico, eu organizo alguma coisa nesse sentido. Acho que é basicamente isso. Então, assim, são atividades bem simples, deu para perceber, né? E que surte um efeito muito positivo nos alunos. Muito obrigada, professora, muito, assim, excelente, né? Pudemos perceber que são estratégias, né, para a aprendizagem ativa dos estudantes. E aí o Kahoot, né, também tem a possibilidade, né, se tiver ali na sala, né, usar a televisão para que os estudantes possam visualizar as perguntas, e aí o celular, né, ou então na sala de informática, para fazer ao vivo também fica bem legal, né? Então é uma ferramenta que proporciona, né, essa atividade com os estudantes. E essa atividade também, né, é simples mais ou menos, né? Porque é interessante, os estudantes gostam bastante.
Então, a gente percebe a intencionalidade. Então, pode fazer algo utilizando ferramentas digitais ou não, né? Ou analógicas, vamos dizer assim, que vai fazer o mesmo efeito, né? Tendo aí essa intencionalidade. E atividades para essa sistematização do conhecimento é super importante, né? Não só de ficar mais ativo, não só fazer ali um resumo ou sistematizar apenas no caderno, mas aí em formato de jogo, de game. Fica topzera mesmo, como disse o seu aluno, né? Isso, fica topzera. Alguém tem alguma pergunta para a professora sobre o processo? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Perfeito mesmo, Daniela. Ó, você foi humilde falar que foi simples, porque é assim, para quem não domina ainda, não é simples, né? E top, olha, os alunos aí estão ganhando muito com essas atitudes e iniciativas, viu, que você está fazendo para eles. Muito bom. Obrigada. Muito Essa é a parabéns. parte gostosa, né, de você perceber o retorno deles. Sim, porque eles percebem que você está fazendo com maior carinho, né? Até a hora que você entra, eles perguntam, né? Tem outro? Bom, não é tão fácil assim, né? Você preparar. Mas eles também percebem, né? Sente esse gostinho aí de quero mais, porque você está dedicando a eles, né? Parabéns, muito bom. E aí, Obrigada. algum outro professor já trabalhou com Kahoot, por exemplo, né, com essa ferramenta? Coloquem aí no chat para nós quem já trabalhou, né? A gente também, né, como a professora lembra, tivemos apresentação de boas práticas utilizando o Kahoot. E também essas atividades assim, né, vamos, entre aspas, aí analógicas, né, já fizeram atividades desse tipo, né, jogos desse tipo. Coloquem para a gente aí no chat, que aí depois a gente comenta também, né, quem já utilizou, como foi, se foi bacana ou não. E aí, para quem não conhece Kahoot, de repente, se vocês, né, coloquem lá na avaliação depois, a gente pode, de repente, fazer uma oficina aqui nas ATPCs, né, como utilizar o Kahoot também é possível fazer, é só colocar lá na avaliação depois para nós. Então, muito obrigada, professora, foi assim excelente, né? Essa inspiração para os outros, com certeza. E agora eu chamo então a professora Juliane, que ela é da escola do Francisco Guedelha. Então é com você, Juliane. Aí eu vou pedir para você, Daniela, por favor, descompartilha para nós a sua tela, por gentileza. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, estamos te ouvindo e te vendo. Então, tá joia. Bom, quando a Márcia ela me convidou para participar, eu não tive muito tempo assim de preparar algo como a professora anterior. Mas por conta do fechamento do terceiro bimestre, tudo, e também eu sou professor Proatec, estava com a busca ativa dos alunos para eles estarem realizando as APs, então não deu muito tempo de preparar alguma coisa assim. Mas eu conversei com ela que eu estaria relatando alguns trabalhos que eu fiz com o sexto ano, que eu tenho só um sexto ano de língua portuguesa, e aí eu vou comentar com vocês alguma coisa que eu trabalhei com eles. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, sim. Né? Então tá bom. Então, eu comecei com eles eu adoro trabalhar com dança com os meus alunos e estou conversando com eles sobre o teatro. E graças a Deus, essa sala que eu peguei, eles são bem participativos. Eu achei que eles iam ficar um pouco assim com vergonha por conta da volta, né, presencial.
mas essa sala, eu não tenho dificuldade, assim, com eles, com leitura, com escrita, embora tenha outros cestos lá que eles estão com bastante dificuldade, mas eu tive a sorte de pegar essa sala que eles são bem participativos. Então, como foi a volta em agosto, eu trabalhei com eles as lendas folclóricas, que eles gostam muito, né, das narrativas, e aí procurei trabalhar com eles uma dança folclórica, né? Aí nós pesquisamos as lendas, eles até desenharam algumas lendas que eles gostavam, e eu, tipo, ensaiei, acho que uma aula só com eles, a música, e eles pegaram, assim, rapidinho a coreografia, foi muito rápido, e nós preparamos, eu trabalhei com eles a lenda do Boi Bumbá, eles fizeram as máscaras, eles mesmos fizeram as máscaras, e daí nós ensaiamos lá rapidinho essa dança, e eles participaram, assim, foi uma graça. Achei que eles não iam querer, mas eles entraram na brincadeira, na dança, e foi bem divertido. Aí, aproveitando também o Setembro Amarelo, né? Trabalhei com eles gêneros textuais, expliquei para eles sobre o Setembro Amarelo, eles fizeram lá os desenhinhos lá das mãozinhas deles. Trabalhei então com o Setembro Amarelo, foi mais assim a leitura, né? A escrita, a criatividade deles para fazer o trabalhinho. Eles também gostaram muito, né? Eu conversei muito com eles sobre o Setembro Amarelo. Eles até falaram para mim que é importante, né, esse assunto nas escolas. Então, foi isso, assim, mais que eu trabalhei com eles. Mais a dança, os gêneros textuais. Já conversei com eles sobre um teatrinho que eu quero fazer com eles, de um texto que tem na apostila Aprender Sempre. Eles estão bem animados. Acho que vai ser bem legal. Espero estar, assim, se eu conseguir gravar, assim, para estar mostrando em outra oportunidade, né? Mas é isso. E eu tenho também sexto ano A e sétimo ano B também. E com eles na língua inglesa, eu tô trabalhando com eles aqueles joguinhos lá que você falou do Come Come, que acho que é o Pac-Man, né? Que eles também estão adorando. Levo eles lá na informática e nós pesquisamos lá os joguinhos. Eles estão gostando muito. Eu sou meia leiga, assim, nessa parte de tecnologia, mas durante essa pandemia toda eu já avancei bastante. E estou aprendendo, eu acho bem interessante essas ferramentas tecnológicas. Mas na língua inglesa, eu estou trabalhando, sim, esses joguinhos lá na informática com eles, e eles estão adorando. É muito bom mesmo. Então, como eu tinha falado com a Márcia, né, que a minha parte era só um relato mesmo do que eu estou trabalhando com eles, e eles realmente, quando é jogos, dança, teatro, eles gostam de participar, eles sempre estão interagindo, e eu também gosto muito de trabalhar isso com eles, e se eu gosto e eles gostam, então a gente tem que procurar, né, alguma coisa para poder tirar deles, né, essa vontade de estar indo na escola, de estar participando. Eu acho muito interessante isso. Então, pessoal, acho que da minha parte é isso aí. Ai, que bacana. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a professora, né, fiquem à vontade. Aqui, só aproveitando aqui, a professora Pedrina falou que trabalhou, né, com o Kahoot, com os estudantes que eles gostam bastante. E aí, né, a professora relatou aqui para nós que trabalhou utilizando as ferramentas digitais também, né, que aí é na plataforma WordWall, que é lá do Come Come. Então, que legal. E ainda com a língua inglesa, né, Juliane? Que também Isso mesmo. se torna mais interessante. Eles gostaram, então, Eles deu um gostaram. incentivo. Isso.
Então, a Juliane já está em inglês, língua inglesa, língua portuguesa e Protec. Proatec. Parabéns, hein? Obrigada. Desdobramento total aí, né? Total, verdade. Correria É, 100%. legal. E aí, professor, você sentiu essa diferença dos estudantes, eles participam mais, então, quando você propõe, então, essas atividades, né? Sim, eles participam até no 6º ano, eles falam, "Ai, professora, tem esse texto, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma apresentação." É isso que eu acho legal, sabe, da parte deles. Quando eu peço para eles lerem assim, eles ficam um pouco com vergonha, mas aí eu tenho um truquezinho lá para eles com a leitura e todos participam. Eles começam lendo baixinho, daí eu falo mais alto, daí eles levantam um pouquinho a voz, daqui a pouco abaixa de novo, mas é muito bom. É muito bom. Eles estão interagindo bem com a leitura. Ah, que bom, né? Faz aí a diferença para os estudantes. E aí, muito obrigada, né, pela essa inspiração também, Imagina. dessas práticas que você realiza. Bom dia, dá licença, Mi, só um minuto. Bom dia, Josafá, pode falar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Só lembrando que se eu não estou enganado, agora no currículo de Educação Física também tem a questão do folclore, né? As danças folclóricas, então seria bom também, né, o pessoal também poder trabalhar aí junto com Educação Física, ou Educação Física também ver essa oportunidade que está sendo mostrada. Parabéns pelo trabalho, tá, professora? Muito Obrigada, legal. Josafá. Muito legal mesmo. E para que as pessoas possam perceber que todas as disciplinas, né, não só todas podem utilizar dessas ferramentas, tá bom? Muito obrigado, Mi, obrigado. Sim, né? E claro, né, as ferramentas tecnológicas cada vez mais ativas na nossa vida, né, como professores, tivemos que aprender bastante, estamos aprendendo, né, cada vez mais. Então, que bom que é possível utilizar também, né, os recursos aí analógicos e tecnológicos, vamos dizer assim, como o teatro, a dança. Então, oportuniza também, né, que os estudantes possam se expressar. Aí trabalha não só as habilidades próprias do componente curricular, mas também, né, as habilidades aí socioemocionais, né, e de se expressar, de se colocar, de se posicionar também no mundo. É bem interessante. Muito obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço pela participação. Aí, se alguém também, vão colocando no chat, né? Se vocês trabalham aí com teatro, se vocês também já trabalharam lá na plataforma do WordWall, que eu apresentei, né, nessa ATPC das metodologias ativas, que é o jogo do Come Come. Lembrando vocês que essa plataforma WordWall tem o Come Come, mas também tem outros jogos lá, né? Que dá para relacionar, enfim. Também pode utilizar de outras formas essa plataforma, tem outras possibilidades. Então, vão colocando no chat para a gente também, se vocês trabalharam aí com o jogo no WordWall, que é o do Come Come, por exemplo, se foi bacana, como foi, e se vocês também trabalharam com teatro com os estudantes, né? Ficou bem interessante. Muito obrigada pela participação e inspiração aí da professora, parabéns. E agora eu convido a professora Luciana, que é da escola Dom Lúcio, né? Dom Lúcio Antunes de Souza. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade e queria deixar um abraço para meus colegas de linguagem, que eles ficaram na sala lá embaixo e eu tive que vir aqui na coordenação. Você abandonou-os. Agora você manda um beijo, pronto, pagou. Um beijo. O que acontece? Que a internet não tá legal para mim ir lá fazer, mas tudo bem. A gente se encontra o tempo todo. Isso. Então, bom, eu coloquei essa ideia nas boas práticas, porque o jornal está sendo desenvolvido dentro da aula de protagonismo juvenil, e nós estamos já na 4ª edição dele, e ele envolve protagonismo juvenil, né? Que eu trabalho com o 9º ano,
é uma idade que às vezes eles querem se esconder, né, ou ficar, né, no confortinho deles, e eu achei que o jornal ia ser uma boa proposta para motivá-los a se mexer, a procurar, a se engajar. E no início eu propus a professora de português que estava na escola, a professora de sala, entrou e me ajudou, mas aí ela foi para o Japão e aí eu continuei fazendo com o apoio da minha PCA, Gislaine. Pode soltar a vinhetinha do jornal, né? Por favor. Então, tudo que vocês vão ver relacionado ao jornal, a visualidade dele foi feito no Canva, das chamadas em vídeo, até na edição mesmo. E... Opa! Desculpe. Bom, a habilidade que está colocada é de protagonismo juvenil, mas ela é bem ampla, né? E eu até estava conversando com a minha colega, a Gislaine, e ela falou que tem algumas coisas que estão relacionadas à língua portuguesa nessa habilidade. E eu não sabia, mas... Então... Só lembrando, né, professora, que você é de arte, né? Sou professora de arte, dando aula de protagonismo juvenil, para o 9º ano. Então, essas habilidades, olha, aprender a observar o que está à sua volta, estabelecer relações entre causas e consequências, reconhecer as diferencialidades existentes, conseguir estabelecer relações com diferentes públicos, exercitar o potencial de criação, para intervir no local em que vivem. Então, isso a gente trabalha muito em protagonismo, né? Principalmente no 9º ano. Essa questão da comunidade. Pesquisar, registrar, disseminar informações sobre um tema. Acho que aí envolveria bem o jornal, né? Aprender a se articular a outras pessoas e instituições para conquistar o bem comum. Buscar e ou propor soluções para problemas concretos, organizar ideias e planejar ações concretas. Então, essa habilidade foi extraída do material do professor, né? Porque para protagonismo nós não temos caderno do aluno, mas dá para trabalhar assim mesmo. Se quiser passar para o próximo. Isso. Bom, então eu tentei dividir assim, né? É que, como a TPC é de linguagens, a gente fica muito, de repente, não é... O jornal, ele está muito ligado, acho que, à língua portuguesa, né? Apesar que a visualidade dele toda envolve muito a questão estética que está ligada à arte, né? À composição. Mas a gente sempre é levado a trabalhar em sala de aula, né? A trabalhar as competências leitora e escritora, né? Que todo professor tem que fazer isso, né? Desde o início sempre me falam isso, né? Então, acho que o jornal ajuda muito nesse sentido. E abordar gêneros textuais diversos, como entrevista, resenha, artigo de opinião. Ainda no caso da resenha, o professor, meu colega também, o professor Ottoni, ele trabalha a orientação de estudos nessas salas também. E como a gente fez um tempo atrás um projeto voltado para o meio ambiente, eu mostrei para ele um livro que tinha na sala de leitura, que a Silvana, que trabalha na nossa sala de leitura, me entregou, disse que tinha bastante desse livro, né? E ele trabalhou com os dois 9º anos, e eles treinaram e fizeram resenhas, né? Que inclusive vão estar na próxima edição do livro. É um livro que fala de poesia e água, né? Então, sempre que eu preciso, eu sempre peço a colaboração dos colegas, eles sempre me ajudam, então eu acho que isso é uma coisa boa, né? Essa conversa com os pares, né? A gente sempre cresce com isso.
Daí, como usar as imagens na web, né? Quando a professora Keila, no início, nas 3 primeiras edições, ela estava trabalhando comigo, ela é de língua portuguesa, né? Ela explicava sempre para os alunos como recolher essas imagens, procurar as que não tinham direitos autorais, né? E colocar o endereço da fonte, onde foi retirado, a mesma coisa texto. Então, era uma tecla que ela batia muito, e eu continuo falando para eles, e eles estão aprendendo a fazer, né? Ter que pôr a data de acesso, o endereço de onde retirou. Se quiser continuar, por favor. Ok. Aí, para o protagonismo juvenil. Primeiro, o jornal ele tem a função de ser uma ferramenta pedagógica, né? Da gente poder sair um pouco, apesar que aqui na nossa escola nós temos alguns recursos muito bons, né? A gente tem TV, computador na sala, então a gente pode, né? Sempre ampliar, né? Mas o jornal é diferente, porque eles podem escrever, né, buscar, opinar, então ele serve como uma ferramenta mesmo, e depois ele é colocado à prova para as pessoas verem o trabalho, né. Também abordar as competências socioemocionais, que é a organização, determinação, persistência, responsabilidade e imaginação criadora. Então, tudo isso a gente precisa para conseguir concluir uma edição, que é bastante trabalhosa, né? Então, no começo, a gente pergunta, eu pergunto o que eles querem escrever, né? E aí a gente vai se organizando, dividindo as tarefas, né? E sendo persistente, isso para mim também, sabe? Essas competências eu também vou adquirindo, eu tenho que ter persistência, se eu quiser chegar até o final, né? Algumas vezes a gente cansa um pouquinho, mas no fim, persistindo, a gente chega num resultado, né? Saber formular questionamentos, né? Porque na última edição, por exemplo, nós entrevistamos o prefeito, né? Então, isso também foi uma persistência, até conseguir ajeitar as agendas e eu coloquei diversas opções de como ele poderia nos dar a entrevista, né? Busquei, aí primeiro como conseguir falar com ele, fiquei buscando isso, né, até conseguir agendar, e depois como eles formulariam uma pergunta para o prefeito, né, ou como se colocariam diante dele para fazer esse questionamento, e ele topou em vir na escola, que foi muito bacana, né, inclusive, como a gente estava no híbrido, tinha aluno que estava em casa na semana que ele veio, aí eu combinei, esse aluno veio só para fazer a pergunta para o prefeito, né? Então, a responsabilidade, o comprometimento, então isso foi bem bacana. E o jornal também possibilita um espaço, né, para formar a opinião do jovem, para ajudar outros jovens, né? Para o jovem ver que ele pode ter voz, que ele pode, né, colocar a sua ideia. Então, com esse objetivo. Pode ser o próximo, por favor. Bom, essa vinhetinha é da edição de julho, de férias. Tá sem som. Tá sem som? Tá sem som, para mim, pelo menos, né? Eu vou compartilhar de novo.
Bom, isso daí que vocês viram é uma vinheta, né, da edição de férias, foi feito no Canva, e no Canva vocês podem fazer um tipo de vídeo assim, usando a apresentação e salvando em MP4, né? No início, o jornal tinha mais páginas, né, então, mas ele é muito, a gente vai dinamizando, né, cada edição acaba ficando diferente da outra, né, e a última, que foi a do prefeito, a gente só fez 8 páginas, mas geralmente ele também conta com entretenimento e outros conteúdos além da entrevista. Se quiser passar outra coisa. É muito convidativo, né, a vinheta, muito legal. A gente espera, né, que as pessoas, esse é o intuito, eu sempre falo para eles, que a gente tem que fazer um jornal que as pessoas leiam, né, não fazer por fazer também, né. Isso mesmo. Então, eu percebo que quanto mais enxuto, mais direcionado, eu acho que mais possibilidade das pessoas lerem. Inclusive, peço para eles compartilharem. Aliás, peço para todos, se alguém entrar também lá no Face da nossa escola e quiser compartilhar o link do jornal, agradeço muitíssimo. Pode deixar. Tá? E aí, essa é da edição do prefeito, né? Que embaixo, se você clicar no endereço, vai poder ver um pouquinho como é que é o jornal. Se tiver tempo, né? Não sei até que hora nós vamos. Ó, eu cliquei aqui no link, tá? Isso. Todo o seu tempo agora. Tá. Então, quando a gente compartilha o jornal, assim, a gente pode compartilhar em PDF, né? Aí ele fica uma coisa mais estática. Ou a gente pode compartilhar em vídeo, né? Ou o link do Canva compartilhar. E aí ele fica com esse modo de movimentação, mas que também permite a leitura. E o que é bom é que a gente pode mandar para tudo quanto é e-mail, pode mandar por WhatsApp, né? Então, na questão da entrevista do prefeito, a gente elaborou perguntas, né? Eu falei para eles que eu estava conversando, tentando, né? Não tinha fechado ainda, então demorou um pouquinho. Aí cada um escreveu uma pergunta, ou em grupos, né? Elaboraram perguntas para ele. Aí nós revisamos e aí agendamos para o dia que o prefeito veio aqui. E o nosso colega, o Wanderson, filmou, a coordenadora, a nossa PCG também estava junta, as PCAs também estavam, os alunos e tal. E aí nós fomos perguntando. Depois, gravamos em áudio, né, em vídeo e áudio. Daí eu ouvi tudo isso, escrevi, né, transcrevi. Aí depois nós corrigimos. E assim foi. É isso. É um trabalho, é um pouco longo, mas vale a pena. No final dá satisfação de ver pronto, assim, né. Nós tiramos fotos também, ele veio acompanhado do motorista dele, que tirou a foto para a gente também tirou bastante foto, e isso foi usado, com permissão, foi usado no jornal. Então, cada pergunta ficou com a foto do aluno que fez, em cima, encabeçando. E contando com toda a vivência dos alunos também, né, professora? Sim. É muito interessante, né? Porque às vezes é o prefeito, mas ele está lá distante, mesmo sendo da cidade, né? Sim. Agora, no momento que ele vem na escola, ele partilha com todos, até a emoção dele mesmo de retornar para uma escola que ele estudou, né? Tem todo esse processo. Então, envolve tudo, muita coisa, né? Verdade. Não é só o escrito, é só a entrevista, ou só as fotos, né? Mas o emocional ali de quem participou, é interessante isso daí. Também acho que é bem válido, e eu acho que vai ficar um bom tempo na memória deles. Senão, vai sempre retornar, né? Pensar, nossa, um dia eu participei de um jornal, eu fiz uma pergunta para o prefeito. Então, mesmo que ele vai seguir um caminho totalmente diverso desse, eu acho que ele vai se lembrar disso. E é isso, né? Aí você comentou também que no caso dessa edição não tem links, mas que é possível também colocar links, né? Sim, sempre é possível.
Na de férias tem mais ali, tem mais links. A gente pode pôr o hiperlink a todo momento e colocar ele dentro de uma imagem no meio do texto. E a pessoa abrindo pelo modo virtual, ela se direciona, né? Inclusive, nós trabalhamos muito a questão no entretenimento, nós colocamos vídeos, então, às vezes nós trabalhamos uma competência X, por exemplo, responsabilidade, procuramos vídeos, algo que fale disso, né? E colocamos o link lá, então só tem um botãozinho escrito, tipo, responsabilidade. Aí a pessoa clica e vai direcionar lá na animação, no vídeo, no entretenimento que fala desse tema. Então, tem bastante lugares para a gente colocar isso dentro do jornal, né? Dá para elaborar de muitas maneiras. Acho que é por isso que ele não tá... No começo, ele até tinha um modelo mais fechadinho, mas agora, todo mês, ele está vindo diferente, porque a gente tem muitas coisas que a gente pode pôr. Interessante também, professora, o comparativo depois, né? No final do ano ou o ano que vem, olhar Sim. a primeira edição, né? E a que está ocorrendo, para ver todo o processo, né? A melhoria. Sim. Né? Eu acho até que eu também amadureci com o processo, né? Todo mundo aprende, eu acho, né? Porque a gente vai vendo, olha, isso funcionou, isso não, teve mais visibilidade, posso fazer dessa maneira, e aí a gente vai direcionando, né? A minha experiência de jornal foi só que nos meus 20 anos lá, eu trabalhei no jornal 3 anos, mas como pestap, mas olha, eu fiz a arte, né? Então, mas a gente vai buscando, perguntando, né? Eu pergunto o tempo todo aqui. A Gislaine que eu diga. Né? Essas parcerias são de suma importância, né? Totalmente. Até eu estava falando com a Milene, se a gente não tem parceria na hora do desânimo, a gente, né, quer, na verdade, se desmanchar, né? Mas tendo alguém que apoie, fica mais fácil. Sim, importante ter esse apoio também, né? Ó, eu vou entrar aqui no hiperlink, ó, né, para mostrar aqui que é possível ter outras possibilidades, que não é inclusive linear, né? Olha, o jornal é do 9º ano, mas aí tem uma aluna do 6º ano que estava indo muito bem, ela fez reportagens na aula de português com a Gislaine, e aí nós convidamos, né? E ela escreveu. Ela escreveu nas férias, esse que está no começo ali, nas férias você não sabe o que assistir, foi uma aluna do 6º ano que escreveu. Então, a gente abre no final lá, põe o crédito todo mundo, né? E coloquei que ela era convidada. Então, o jornal não está fechado. Imagine, 6º ano, né? Tem 11 anos, menina. É muito Sim, bom. Ela é uma graça. Sim. Não. Então, é isso. Aí, no caso, ó, são hiperlinks que vão para vídeos, né? Isso, que vão para vídeos, para as pessoas. E daí não esbarra naquela coisa do direito autoral, porque não está sendo falado, mas a pessoa é direcionada a experimentar, né? E aí eu coloco assim várias coisas e os alunos sugerem também, né? Eles dão os endereços e eu coloco ali. Agora vai ser legal que na próxima, ao invés de eu pegar uma dica de leitura da internet, a dica de leitura vai partir daqui, deles mesmos, graças ao professor Ottoni. Obrigada, Ottoni. Bacana isso, parceria, né? Isso. Ó, que bacana, colocou as regras, né, em outro link. Isso. Bem interessante. Então, no fim, no fim até meu filho participou dessa edição, ele gosta muito de game, né, por carta, e ele escreveu, mas também tem do aluno do 9º ano que falou do GTA, que é o filho do professor Mário, uma graça, o Eric, muito colaborativo. Filho de professor entra mesmo, né? Então, né? Pois é. Participa muito. E essa ferramenta, né, que é o Canva, acho que já tive a oportunidade de mostrar para vocês aqui também, é uma utilização
eu mostrei para a gente fazer infográfico, né, utilizando o Canva. Também tem essa possibilidade de animação, de colocar links, Sim. já tem layouts pré-programados, né, já certinho no formato de jornal, por exemplo, e também tem a possibilidade de ser o Canva Educação, que tem a possibilidade de interação, né, como o Google Docs, por exemplo. Sim. Mas também a possibilidade de uso mais simples, né, de mostrar para o aluno, fazer a revisão, ou Sim. também essa possibilidade de interatividade na própria edição do material. Sim, eu trabalhava muito isso com a professora Keila, então eu compartilhava com ela o link do modelo, e nós duas ficávamos, a gente mexia ao mesmo tempo lá na página, né? Dá para compartilhar isso. Dá tanto para leitura como para fazer o trabalho junto, né? Só precisa orquestrar tudo. No caso, éramos só nós duas, né? Nunca experimentei com todo mundo mexendo, né? Talvez tem que organizar bem isso, né? Mas é possível, sim. É possível. Já temos aí uma possibilidade, né? Sim. De uma ferramenta que tem a parte gratuita, e tem bastante coisa da parte gratuita, né? Que dá para utilizar e é bem intuitivo. Então é interessante porque já tem os modelos pré-feitos, né? Então tem toda essa animaçãozinha que a gente vê aqui, dá para colocar. E aí não é tão difícil assim, né? É um recurso possível. Tem essas interatividades, né? Tem essas figuras que é de forma gratuita aqui, que dá para fazer, fica bem interessante. Parabéns. Ficou bem legal mesmo, né? E acho que é importante reforçar isso que a professora falou, né? Dessa construção coletiva, né? Com os colegas, professores também interagindo, né? Ajudando aqui na construção dos projetos. Né? E não desanimar, né? Porque é possível fazer. Sim. E aí a gente tem o protagonismo dos estudantes. E como eles se sentiram assim quando saiu a edição? Você tem algum relato do que eles acharam? Então, eles não comentam muito, sabe? Eu tenho que meio que extrair a opinião deles. Eles são muito assim no grupo deles, né? Mas quando saiu, eu pedi para a nossa diretora, Adriana, se ela não podia imprimir para colocar em alguns pontos da escola o jornal impresso também. Aí ela imprimiu a cores, e eu coloquei uma em cada sala e perguntei, né? Vocês leram? Vocês viram? Você, eu vi, achei bonitinho, eu vi, gostei. Aí eu falei, agora vocês têm que compartilhar, pessoal, porque quanto mais pessoas lerem, mais o jornal cresce, né? Mas, vou dizer, é um trabalho demorado, é difícil às vezes isso, sabe? Mas, mesmo assim, eu acho que talvez no futuro a coisa apareça, né? Mas tá bom. Tô satisfeita mesmo assim. Sim, acho que foi um trabalho excelente, excelente mesmo. E essa parte, né, que nós estávamos conversando com todos, né, da parte tecnológica e analógica. Às vezes a gente acha que os estudantes adoram só a tecnologia, e não é bem assim. Acho que tem que ter uma harmonia, né, entre o tecnológico e aí, entre aspas, né, o analógico. Então, também a parte impressa, ter essa possibilidade, né, para quem gosta do impresso, para quem gosta do tecnológico, então ter todas essas possibilidades. E a gente sabe que a possibilidade do tecnológico, a gente tem o hiperlinks aí, por exemplo, né, que já é um atrativo a mais. E as figuras de forma dinâmica, se mexendo, essa interatividade maior utilizando as ferramentas digitais. Sim. Então, e inclusive quando a gente quer trabalhar com esse hiperlink, aí que eu vi isso, eu fiz pesquisando tutorial na internet, né? Mas como será que faz isso? Como será, né? Que a pessoa põe, clica e vai no lugar. Aí eu fiquei procurando, a hora que eu consegui, senti uma satisfação gigantesca. Eu falei, uau, eu consegui! Aí não parei mais, agora coloco em tudo quanto é lugar, né? Você só clica lá e vai, clica e vai. Isso é muito bom. Facilita, né? Isso, acho que dá uma possibilidade a mais, né? Ter esses hiperlinks.
Então, por exemplo, eu não sei que jogo é esse aí, GVA, né? Que apareceu ali, esses jogos, então aí já tem essa possibilidade. E é isso aí, né? Tem que ir se aventurando, vendo tutoriais, Sim, né? E aí ficam perguntando. também perguntando, como que faz, você já fez isso? E Isso. também fica, né, para vocês colocarem também na avaliação, né, o que vocês gostariam de oficina aqui nas nossas ATPCs da diretoria, né, como oficina para saber colocar hiperlinks, para, né, fazer construções, quais são as possibilidades do Canva, por exemplo, que é uma ferramenta interessante. Aí vocês também podem colocar na avaliação que a gente, né, aborda esse assunto, faz uma oficina com vocês. E aí algum professor quer falar alguma coisa, tem alguma pergunta? Já trabalharam com jornal? Porque o jornal, principalmente em língua portuguesa, é comum, né, trabalhar com esse gênero em sala de aula. Então também coloquem para nós se vocês já trabalharam, de que forma vocês trabalharam no jornal, a importância, né? Olha quantas habilidades, né, são construídas aqui para fazer um jornal, para fazer entrevista, né? E ele extrapola, né? Esse projeto, aqui essa estratégia, que é também da aprendizagem ativa dos estudantes, extrapola, ele não trabalha só com esse gênero textual, só com o jornal em si, mas olha só, participação, também da aluna, né? Oportunizando aí para a aluna do sexto ano participar também, porque gosta, né, de escrever. Então, aí tem possibilidades de interação, inclusive com outros anos sérios, né? E aí vai extrapolando e também trabalhando as outras habilidades, que não só as específicas para cada componente. Verdade. Aí eu coloquei para vocês também no chat, eu coloquei o link, tá, professora Luciana? Eu coloquei o Que link do legal. jornal para que eles possam visualizar também, né? Aí de forma interativa aí no link. Obrigada. Muito obrigada. Possam colocar e sirva de inspiração também, né? Para todos nós, para trabalhar. Né? Agradeço imensamente a participação, né, sua. Toda a edição também, professor, está convidado no nossa revista digital do Núcleo Pedagógico, colocar lá uma notícia, o link na nossa revista também. Legal. Vou fazer isso a próxima vez. Como as outras escolas também, né? Sim. Agora que estamos indo presencialmente, só em quarta-feira, né? Que podemos, por enquanto, por causa das ATPCs. Mas todas as escolas sabemos que vocês fazem trabalhos maravilhosos, que não fique só nos muros escolares. Vamos mostrar para o mundo. Eu acho que essas práticas, né, só enaltecem o trabalho, né? Porque daí as pessoas ficam sabendo que a gente realmente trabalha. Vamos mostrar que a gente trabalha, né? Mostrar o que a gente faz, né? Perfeito, isso mesmo. Tá bom? Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos a participação, né? Sua disponibilidade também de compartilhar aqui conosco essas experiências. Tá bom. E também, né, agora vamos animar também os outros professores. Às vezes, né, eu fui numa escola, a professora falou assim, não, mas eu acho que não é uma estratégia para aprendizagem ativa, ou acho que é simples demais, e na verdade não é. Né? E às vezes o que a gente acha simples, porque já está incorporado na nossa prática, não é simples para o outro, né? Vai servir de inspiração para também fazer algo desse tipo. Então, são estratégias que deram certo e que também podem aí acrescentar, né, essa interação em sala de aula, que é que nós precisamos tanto, né, principalmente nesse momento, esse engajamento dos estudantes. E são atividades, todas essas são estratégias, atividades possíveis de serem realizadas, né, que não
requerem assim tanta técnica específica, né? Inclusive utilizando aí os recursos digitais. Eu acho, inclusive, que cada professor sabe, né, o que é adequado, de repente, para ele desenvolver e conhece a turma que tem, né? Eu acho que por isso que é legal a gente ver a experiência dos outros, né? Porque a gente vai entendendo, né? Como é que acontece em outros lugares, como é que pode dar certo, né? Isso que é bacana. É isso que é bacana, né? A gente pode ter essa inspiração, olha, nessa turma vai dar certo, nessa já não gosta muito, né? E ter todas essas possibilidades atendendo a todos, né? Como inclusive você falou, utilizou o jornal, né, aí, digital e também impresso, né? A professora Daniela também, ela trabalhou com a ferramenta digital e trabalhou também com o jogo ali de forma, né, ali analógica, vamos dizer assim, que os estudantes estavam escrevendo mesmo, né, a lista para fazer a sistematização ali da temática de adjetivos. E olha só, a professora Juliane também trouxe essas duas possibilidades, trouxe jogos utilizando a plataforma WordWall, que é o jogo do Come Come, e também trabalhou teatro, né, algo físico. Então a gente percebe essa harmonia entre, né, usando a tecnologia, mas também usando o que é já tradicional, mas todas elas com essa intencionalidade para o protagonismo do estudante, que isso que é o mais importante, né? E o interessante que a professora Luciana colocou, né? A professora Keila que iniciou, né? Você já era uma parceira, mas ela que ficava mais, eu acho, com a parte. Então, na verdade, iniciou em protagonismo. Eu conversei com ela e ela topou vir comigo. Não saiu de português, saiu de protagonismo. Mas ela teve comigo 3 edições. E eu aprendi muito com ela também, assim, a gente só aprende, gente, só aprende. Sim, sim, sem dúvida. E aí, você é de arte, nem por isso impediu que você seguisse em frente, né? Você fizesse algo diferente. A professora Juliane é de língua portuguesa e ela está em teatro. Então, Sim, pode-se notar que os componentes, eles dialogam, né? sim. Eu acho até que seria uma sugestão de pauta, se eu puder já falar. Essa questão da interdisciplinaridade, falar mais sobre isso, talvez fosse interessante em outros momentos. Perfeito. Sim, anotado. É só lembrando que a professora Luciana, ela trabalha, né, tá dando, ministra aulas lá na Dom Lúcio Antunes de Souza, que virou escola de ensino integral. Então, por isso que ela está falando aí do protagonismo, que entra como se fosse aí um componente curricular, falando a grosso modo, né? Então, ela ministra as aulas para o protagonismo juvenil, que entra na grade das escolas de ensino integral. E que não Falando a deixa grosso modo, assim, sombras, né, explicando a grosso modo para os professores que não tiveram oportunidade de trabalhar nas escolas de ensino integral, né? Só então, o protagonismo dentro das matérias da base, que é diferenciada, que tem lá eletiva, agora vai fugir todas da minha cabeça, mas enfim, na hora da gente digitar as notas, não está aberto para colocar nota de protagonismo. Então, esse é um desafio que eu tenho também, porque como convencer o aluno a fazer algo dentro de protagonismo juvenil, mesmo sabendo que ele não vai ter um conceito final sobre isso, né? Então, como fazer ele se engajar com isso, né? Esse é um desafio maior ainda que eu tenho. Realmente, né? Pensando assim, né? Nessa visão do estudante, né? Não vai ter nota, né? Vamos dizer Isso. assim. Por Né? que eu vou fazer, né? Então. Foi bem interessante, né? Olha só que construção, né? a visão Complexa que é dele. um jornal, né? E conseguiu fazer muito bem. A visão do aluno é mostrar tudo isso que não é uma nota, e sim para a vida dele, né?
É difícil, porque são adolescentes, crianças, mas esse não valer nota, né, ele tem que sentir que vai ser para a vida dele. Muita coisa que vocês passarão para ele, vão desenvolver nesse aluno, ele vai usar para a vida dele, né? É o pontapé inicial que não tínhamos no nosso tempo. Hoje, não só a PEI, mas todas as escolas devem trabalhar o protagonismo com seus alunos, né? E nós mesmos, hoje vocês três estão sendo os nossos protagonistas. Legal. E essa valorização também dos estudantes que são presentes, dos estudantes que realizam, né, as atividades e que são engajados também. Atividades né, dessa maneira, elas também atendem a isso, a essa valorização dos estudantes, como a valorização da aluna do sexto ano que quis participar, né, e que teve esse espaço para essa participação. Assim também como acredito que, por exemplo, um teatro, que foi a prática da outra professora, também vai protagonizar, né, os estudantes que têm mais facilidade, né, para alguns pontos, né? Uns gostam mais de ler, outros mais de escrever, outros as diversas maneiras de se expressar. Então, também faz parte dessas estratégias para aprendizagem ativa. A Juliane gostaria de falar alguma coisa? Vendo que está abrindo o áudio, não? Aí, então, eu acho que é isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as professoras que apresentaram aqui as boas práticas? Aí nós temos aqui também, né, algumas falas parabenizando, né, as professoras, agradecendo a participação, serviram aqui como inspiração. Acho que tem mais interação, Márcia? Tem aqui o professor Cassiano, né? Os alunos deles se preparam sem se preocupar com o teor avaliativos, estão sempre engajados nas atividades por prazer, no desenvolvimento do projeto, sempre apresento a eles um projeto novo. É bem por aí mesmo, né? Eles perceberem no futuro o que será, né? Tudo isso, o resultado, né? Essas notas, o avaliativo vai ser no futuro deles, né? Mas eu entendi o que a professora Luciana colocou. É complicado mesmo, né? Tudo assim, eu faço e qual vai ser o meu resultado, né? O que eu preciso? O que eu vou ganhar, né? O aluno é bem por aí mesmo. Lu, eletiva, projeto de vida e tecnologia. A Larissa soprou para você, Luciana. Eletiva, projeto de vida e tecnologia. Isso, que aí na escola de ensino integral tem outras, né? Outros componentes. O Tarsis, parabéns, Luciana. Que mais? Os professores do Américo, né? Agradecendo pela partilha, né? Das colegas professoras. Parabéns pelo empenho e dedicação. O gostar do que faz, né? Faz bem para a gente ver essas partilhas, socializações de vocês. Muito obrigada mesmo, valeu vocês, os três brilharam. E queremos mais estrelinhas, hein? Sim, né? E aí nós temos, né, lembrando que eu fiz uma boa prática, gostaria de compartilhar, vocês terão oportunidades de compartilhar as boas práticas, tanto, né, através aqui da TPC da Diretoria de Ensino, né, na área de linguagens, quanto na revista digital, né, que já saiu, agora vai sair a segunda, já saiu, né, a segunda edição, ela é mensal, e que é possível também compartilhar as boas práticas também através dessa revista digital do Núcleo Pedagógico. Basta entrar em contato com um dos PCNPs, que nós, né, vamos aí agregar essas boas práticas também lá nessa revista digital, e também podemos combinar para ter esses momentos de partilha de boas práticas, para servir
como inspiração também, né, para as aulas, para acrescentar nas aulas. O Josafá já deixou o link aqui da avaliação e vocês também recebem esse link, né, nos grupos de PCNP ou através do seu professor coordenador, e é muito importante que vocês então preencham essa avaliação para que nós possamos ter esse feedback, né, do que está sendo interessante, do que a gente precisa mudar. Lembrando que esse link da avaliação é referente à TPC da diretoria de ensino, né? Então, o centro de mídias que vocês assistiram, né, antes aqui da TPC da DE, tem um link lá de avaliação e temos outro link, né, de avaliação que aí é referente só aqui à TPC da diretoria de ensino, e é muito importante que vocês coloquem lá sugestões, né, de como está sendo aqui as ATPCs da diretoria de ensino. Eu agradeço imensamente a escuta ativa de todos vocês, da participação, agradeço novamente a participação das professoras, né, que tiveram essa disponibilidade de compartilhar aqui conosco as boas práticas. Então, eu desejo um excelente trabalho para vocês, feliz dia dos professores, né, já agora sexta-feira, isso é muito importante. Então, um excelente trabalho e até a próxima. Quer falar alguma coisa, Márcia, Josafá, e é com vocês. Agradeço imensamente aos professores coordenadores que apoiaram aí os seus professores, né? A Vladimara, que apoiou a Dani, e os outros também. Agradeço imensamente e parabenizando, né, pelo Dia dos Professores, né, na sexta-feira. Aproveitem bastante esse dia que merecemos, né? Nós, o caminhar é normalmente na diretoria, mas para vocês aí, sintam-se abraçados, comemorem o dia. É muito bom esse dia na escola, né? Tá? Um abraço no coração, cuide-se e vamos lá, estamos sempre à disposição de vocês, tá? Obrigada. Passo a palavra, Josafá. Eu também quero agradecer e convidar o pessoal da Educação Física aí, que eu sei que tem boas práticas, né, para a gente poder compartilhar com o pessoal também. E parabéns a todas as professoras, né, que colocaram aí, foi muito bom. E um bom dia do professor a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus.